bem, irmãos, nós iremos para a mensagem dessa noite. Nós estaremos meditando no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1, versículo de número 39 ao 45. Você pode ficar frio aí, você dá um sinal assim, vocês tremem, eu estou frio aqui. Todos acharam bem, irmãos? Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 39. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo de número 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Pai bendito, nós te damos graças uma vez mais nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra. Nós humildemente oramos ao Senhor e pedimos que nos dê sabedoria, entendimento, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender as verdades que estão nesses versículos. Que o Senhor fale conosco poderosamente, que o teu nome seja exaltado. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu estou meio que nem João. Estranhando o lugar. Estou estranhando, a mim também estranhou como pregou, né? O eco, né? A amplitude. Mas daqui a pouco nós nos acostumamos e creio que vai dar tudo certo. Bom, nós estamos meditando no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas e chegamos no versículo de número 39. Nós estamos trabalhando aqui um tema muito interessante que eu coloquei. O tema é o Deus que intervém na história. Nós estamos trabalhando esse tema, entendendo como a intervenção de Deus na história nos impactou aquele povo naquela época e também nos impacta aqui
neste período histórico que estamos vivendo. Nós estamos no sermão de número 12, essa é a 11ª parte deste sermão. Um sermão com várias partes. Bom, vamos para a nossa introdução, para relembrarmos alguns pontos aqui e entrarmos então na ministração desta noite. Muito bem, as Escrituras, elas nos mostram que os anúncios de nascimentos milagrosos provocam reações diferentes nas pessoas. Nós vimos que quando Deus anunciou a Abraão que Sara, a sua esposa, daria luz a um filho na sua velhice, Sara reagiu com riso e com incredulidade. Nós vimos isso no livro de Gênesis, no capítulo 18. Aqui em Lucas, em versículos anteriores, no versículo 18, desse mesmo capítulo 1, Zacarias, ao saber que teria um filho, que foi anunciado pelo anjo Gabriel, questionou o anjo com dúvidas. Nós encontramos isso no versículo 18. Porém, aqui no versículo 38, um pouquinho antes, do versículo antes desse que nós lemos, nós encontramos Maria. E Maria responde ao anjo Gabriel de forma muito diferente. Ela responde ao anjo Gabriel com humildade e submissão à vontade de Deus, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E quando olhamos para essa resposta que Maria dá ao anjo Gabriel, nós vemos um contraste muito grande. A sua resposta expressa uma confiança plena no poder de Deus. E essa confiança plena de Deus realizar o impossível. E nós vemos em Maria a disposição para aceitar o seu chamado, independentemente das situações humanamente possíveis. Após essa leitura desses versículos que demonstram a humildade, a submissão e essa disposição de Maria em servir ao Senhor, essa entrega fiel que ela faz, nós vemos no versículo 39, versículo 40, que Lucas escreve e começa então a relatar as atitudes que Maria tem, e ele relata que Maria rapidamente viaja para as montanhas de Judá, é o versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas de uma cidade em Judá, e para visitar a sua parenta Isabel, que também experimentou um milagre ao conceber um filho em sua velhice. A viagem que Maria fez da cidade de Nazaré até as regiões montanhosas de Judá foram cerca de 100 quilômetros, em torno de 3 a 4 dias de viagem. Não foi uma viagem muito fácil, foi uma viagem longa, de 4 dias. Não sabemos como ela foi, se ela foi a pé, se ela foi de jumentinho, se ela foi em uma caravana, mas a viagem foi longa. Ela teve essa disposição, e esse deslocamento de Maria é muito significativo, pois demonstra que Maria, impulsionada pela alegria, pelo júbilo, pela humildade, submissão, disposição de servir a Deus, e pela confirmação do anjo,
Ela desejava então compartilhar a notícia com alguém que pudesse compreender essa bênção que ela recebera. Ao chegar à casa de Isabel, Maria não apenas buscou o apoio, mas também seguiu em obediência à promessa divina, mostrando sua disposição de viver conforme a palavra de Deus, de viver de acordo com os mandamentos de Deus, e viver uma vida que se conforma àquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Esse encontro entre Maria e Isabel marca o início da revelação de que Deus está agindo poderosamente para cumprir as suas promessas. É isso que nós vemos nos versículos 39 e 40. Nossa resposta à vontade revelada de Deus não deve motivar risadas, como Sara fez, ou temor e dúvidas, como Zacarias fez, mas deve gerar em nós aceitação da vontade de Deus. Devemos aceitar a vontade de Deus. Devemos ter uma boa disposição, uma boa vontade perante a vontade de Deus. Devemos ter temor e voluntariedade diante da vontade de Deus revelada na Escritura. Esse é um exemplo de como a verdadeira fé nos leva não só a confiar nas promessas de Deus, mas também a agir de acordo com essas promessas e de acordo com a vontade de Deus revelada na Sagrada Escritura. Como Maria fez ao visitar Isabel, consolidando a união de duas mulheres. É isso que nós vemos aqui nesse versículo, nos versículos que nós vamos meditar aqui nessa noite. Aqui nesses versículos é a consolidação da união de duas mulheres que participam ativamente dos planos de redenção de Deus para o mundo. A história dessas duas mulheres, que eram parentes, se unem em prol do objetivo maior, em prol da redenção que Deus traria a este mundo. No versículo 41, nós vemos que acontecem coisas fantásticas aqui. O versículo 41 diz o seguinte: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aqui nós entramos no nosso ponto 1. O ponto 1 eu coloquei o seguinte título: o salto de João no ventre, baseado no versículo 41. O versículo 41 de Lucas, esse capítulo 1, nos apresenta um momento único e extraordinário. É algo fantástico que acontece aqui. Quando Maria chega à casa de Isabel, Isabel está grávida de aproximadamente 6 meses. É o que nós vemos no versículo de número 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao ouvir a saudação de Maria, Isabel sente o seu bebê no ventre saltar. Isabel interpreta esse salto do bebê no seu ventre. Ela interpreta esse momento como uma resposta de alegria e reverência pela presença de Maria, que estava carregando o Messias no seu ventre.
esse salto de João é muito significativo, pois antecipa o ministério de João Batista, que ele teria de anunciar e exaltar a Cristo. Esse ministério dele já está sendo efetuado. Interessante perceber isso, né? Esse salto de João, ainda no ventre, demonstra que ele, antes mesmo de nascer, tem que cumprir o seu papel de precursor do Messias. João havia sido destinado por Deus a preparar o caminho para o Senhor Jesus. O seu primeiro ato de exaltação a Cristo é o reconhecimento dessa proximidade do Filho de Deus do ventre de Maria, que ocorre de forma espontânea e de forma profética. Antes mesmo de ambos bebês nascerem, João Batista já estava executando o seu ministério. E isso é algo fantástico de perceber nas Escrituras. A passagem também revela a identidade única de João como profeta que anunciava a chegada de Jesus, mas ao mesmo tempo estabelece a superioridade de Cristo, que já é adorado desde o ventre, com essa alegria, esse júbilo do bebê no ventre, saltando com a proximidade do Messias. Esse salto de alegria também pode ser interpretado como uma demonstração física da alegria que a presença de Cristo traz. Quando estamos próximos de Cristo, nós temos uma alegria indizível. Assim como João reage com júbilo ao estar na presença do Salvador, o encontro com Jesus nas nossas vidas deve também despertar em nós essa alegria. Hoje, uma alegria incomparável, promovida pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós devemos também sentir essa alegria de estarmos próximos de Cristo, de fazermos parte do seu reino, de fazermos parte da família de Deus. Eu deixo uma pergunta já no início desse sermão para a nossa reflexão. Como estamos respondendo à presença de Cristo em nossas vidas? Como você tem respondido à presença de Cristo, à proximidade de Cristo através do Evangelho? Como você tem respondido? Responder a Cristo em nossas vidas envolve uma atitude de fé, obediência e entusiasmo, refletindo a profundidade do relacionamento que temos com Ele. João Batista não tinha nem visto Jesus, sentiu a sua presença, por isso que ele saltou no ventre. Para que nós possamos responder a Cristo, o primeiro ponto para uma resposta correta à presença de Cristo é uma resposta de fé e confiança. É o primeiro tipo de resposta que Cristo quer receber de você: fé e confiança nele. A primeira resposta a Cristo é através da fé. Assim como Maria acreditou na palavra do anjo, mesmo quando as situações declaradas
são impossíveis ou improváveis, como nós vemos no versículo 38, ela tem uma resposta ao chamamento para essa obra que ela realizou de receber o Filho de Deus no seu ventre. Ela acreditou nas palavras do anjo e, mesmo sabendo que ela era uma moça virgem, que não tinha conhecido homem nenhum, nós também somos chamados a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a situação ao nosso redor nos desafia. Nós somos chamados a confiar em Deus. A fé não é apenas acreditar em Jesus como Salvador, mas confiar nele em todas as áreas da vida. O apóstolo Paulo nos ensina que o justo viverá pela fé. A fé é a base para qualquer resposta verdadeira a Cristo. E uma aplicação já para nós começarmos a entender, uma aplicação prática, dentro disso aqui, desse plano que nós estamos tratando, cultive uma vida de oração e meditação nas Escrituras, permitindo que sua confiança em Deus cresça à medida que você experimenta o seu caráter e o seu poder transformador em sua vida. Uma aplicação dentro dessa resposta de fé e confiança. Nós podemos dar também uma outra resposta, uma resposta de obediência a Cristo. Maria, ao ouvir a palavra do anjo, não hesitou em aceitar a sua missão, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. A obediência é uma das formas mais profundas de responder a Cristo. Você tem sido obediente a Cristo? Você tem respondido a Cristo dessa maneira, com obediência, obedecendo aos seus mandamentos, aos seus estatutos, às suas leis? A obediência a Cristo envolve viver conforme os seus mandamentos, andar conforme os seus ensinamentos e seguir o seu exemplo de humildade e amor. Essa é a resposta de obediência a Cristo. Uma aplicação dentro dessa resposta de obediência: obedeça a palavra de Deus. Mesmo quando isso exigir sacrifícios, vivendo em obediência, você demonstra que Cristo é realmente o Senhor da sua vida. Se você vive em desobediência, isso quer dizer que você não tem Cristo como Senhor da sua vida. Obedeça a Ele. Uma terceira resposta à presença de Cristo, eu estou ampliando as possibilidades para que você possa perceber como é o Evangelho. Uma terceira resposta à presença de Cristo é gratidão e testemunho. A resposta a Cristo deve ser também uma resposta de gratidão. Como Isabel exultou com alegria por causa da visita de Maria, como nós vimos no versículo 44. Nós saudamos, expressando nossa gratidão a Deus por sua salvação e pela sua misericórdia. Essa é a resposta de gratidão. E o testemunho, além disso, o testemunho é uma extensão dessa gratidão, compartilhando com os outros o que Cristo fez na sua vida. Por isso, gratidão e testemunho andam juntos. Uma aplicação dentro dessa resposta de gratidão a Cristo, testemunho,
não guarde para si a alegria da salvação. Se Ele concedeu a você a salvação, testemunhe sobre o que Cristo fez por você. E quando eu falo testemunhe o que Cristo fez por você, não é você contar que você era um ébrio e agora é sóbrio, que você era um homem mau, que você agora é um homem bom. Não, não é isso. Testemunhar de Cristo é pregar a mensagem de Cristo. Esse é o verdadeiro testemunho. É falar da obra de Cristo na cruz do Calvário. O que Ele fez por você, o que Ele fez por mim. Ele morreu na cruz do Calvário. Esse é o testemunho genuíno. Isso é testemunhar. Testemunhar sobre o sacrifício de Cristo, sobre o que Ele fez por nós na cruz. Responder a Cristo é uma jornada contínua que envolve confiança, obediência e gratidão. A resposta sincera a Cristo não é apenas uma ação isolada. O que aconteceu com João Batista não vai acontecer novamente. Mas conosco é uma resposta não saltando no vento, mas uma resposta de gratidão, obediência, de entusiasmo na presença dele, de estarmos alegres pela salvação que Ele nos concedeu, por Ele ter se aproximado de nós, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas através do Santo Evangelho, da pregação do Evangelho, nós podemos nos aproximar de Cristo, podemos crer nele, podemos ter Ele como nosso Salvador e o nosso Senhor. E essa resposta não é uma resposta isolada, mas uma mudança de vida, onde em todos os aspectos da nossa vida buscamos refletir o seu amor, a sua verdade, a sua santidade, assim como Maria e Isabel e tantas outras figuras bíblicas, personagens bíblicos. Nós somos chamados a responder a Cristo de maneira que honre e glorifique o nome dele através das nossas vidas. Essa é uma resposta que você, como cristão, precisa evidenciar na sua vida. No versículo 41, ainda no versículo 41, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou dos seus peitos. Continuando o versículo, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Nesse momento que o menino salta no ventre de Maria, por causa da presença de Cristo, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aqui nós precisamos entender algumas verdades. E aqui eu vou fazer uma pequena digressão, mas que essa digressão tem tudo a ver com essa expressão que Lucas coloca nesse versículo 41. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Há uma diferença na ação do Espírito Santo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há uma diferença. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia de forma temporária e específica sobre certas pessoas para capacitá-las a realizar tarefas especiais. Tarefas essas como liderança, profecia, trabalhos artísticos. Trabalhos artísticos para fazer a confecção da Arca da Aliança. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo para poder construir todos os utensílios do tabernáculo, inclusive a Arca da Aliança. E tanto
no tabernáculo quanto no templo. Essa capacitação era destinada a indivíduos selecionados. E em muitos casos, essa capacitação era restrita a momentos específicos na história. Nós vemos essa capacitação sobre os líderes de Israel. Estou explicando para vocês, tentando explicar aqui de forma simples, a diferença da ação do Espírito Santo agora no Antigo Testamento. Líderes e juízes, eles eram capacitados pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou juízes como Gideão, Jefté e Sansão para libertarem Israel dos seus inimigos. Nós vemos isso em Juízes 6, 11 e no capítulo 13. A presença do Espírito Santo lhes dava força, coragem e sabedoria para liderar o povo de Deus. Nós vemos isso no livro dos Juízes. A ação do Espírito Santo também vinha sobre os profetas. O Espírito Santo falou e atuou pelo meio dos profetas. Segundo o apóstolo Pedro, ele fala isso em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Revelando as mensagens de Deus e a sua vontade para a nação de Israel. O exemplo disso é Ezequiel, que foi capacitado a profetizar e a ensinar a vontade de Deus ao povo. Nós vemos isso também, a ação do Espírito Santo sobre os reis e sacerdotes. Reis como Davi também receberam a unção do Espírito Santo. Essa unção era uma capacitação especial para governar o povo, governar o povo de Deus de acordo com os propósitos de Deus. O Espírito, no entanto, nesses momentos, no Antigo Testamento, em que havia a ação do Espírito Santo sobre esses homens, o Espírito de Deus não habitava perpetuamente nesses indivíduos. O Espírito vinha, depois ele saiu. A presença do Espírito no Antigo Testamento, ela podia ser retirada, como vemos no caso do rei Saul, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E no Novo Testamento, como é a ação do Espírito Santo? No Novo Testamento, após a obra redentora de Jesus e o evento da descida do Espírito Santo em Pentecostes, a relação do Espírito Santo com os crentes mudou. Deus mudou o seu modo operante. Em cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como Joel, capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, estabelecendo uma atuação mais abrangente e profunda. Isso significa que o Espírito Santo, agora no Novo Testamento, ele seria derramado não sobre líderes e juízes, não sobre profetas, não sobre reis e sacerdotes, mas sobre todo aquele que crê, sobre todo o povo de Deus. E essa habitação do Espírito Santo seria de forma permanente, não de forma provisória, de forma permanente. Em vez de descer temporariamente, o Espírito Santo passou a habitar permanentemente no crente. Jesus prometeu que o Espírito seria o Consolador e que permaneceria para sempre. Em João 14, Jesus fala sobre isso, no versículo 16 e 17, ele diz assim: eu roguei ao Pai,
João 14, 16, 17. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque Ele não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Essa presença contínua do Espírito marca uma nova era de intimidade e comunhão com Deus. O Novo Testamento é essa nova era, uma era de intimidade e comunhão profunda com Deus, porque agora o Espírito Santo não vem temporariamente sobre os crentes, agora o Espírito Santo habita os crentes. Nós percebemos então a universalidade entre os crentes. O Espírito agora é dado a todos os crentes que creem em Cristo, independentemente de posição social, idade, sexo ou função específica. Todos aqueles que creem em Jesus recebem o Espírito Santo de Deus. Essa promessa, ela foi cumprida em Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os apóstolos e outros seguidores de Cristo, em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. A capacitação e transformação interior é algo que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, promove. Além de capacitar os crentes, o Espírito trabalha na santificação, ajudando na santificação dos crentes, transformando o caráter para refletir a imagem de Cristo. É o que nós vemos em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fruto do Espírito Santo. Ele também, o Espírito de Deus, concede dons espirituais para a edificação da igreja, capacitando cada crente de acordo com a necessidade do corpo de Cristo. É o que eu estou fazendo agora, exercendo um dom que o Espírito Santo de Deus me concedeu, o dom do ensino. E o Espírito também é o selo e garantia de salvação de cada crente. O Espírito Santo é dado como um selo e garantia de salvação e herança eterna. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós percebemos isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Quando nós falamos aqui sobre o Espírito Santo de Deus habitar no crente, nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um tema central na teologia do Novo Testamento, especialmente no contexto da salvação e da segurança eterna. Esses versículos de Efésios que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo descreve esse batismo como um selo e uma garantia para o crente, enfatizando a natureza e os efeitos duradouros dessa experiência do batismo do Espírito Santo. Bom, para que nós possamos entender isso, temos alguns pontos que precisamos desintoxicar e entender de forma mais bíblica. Primeiro, a natureza do batismo do Espírito Santo. No Novo Testamento, o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento em que a pessoa crê em Jesus Cristo e recebe a salvação. O
batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção. O batismo com o Espírito Santo é no momento que você crê. Quando você creu em Jesus, naquele momento você foi selado com o Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Paulo explica que ao crermos somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo representa a aprovação e a intimidade com Deus que habita dentro do crente, como um sinal de pertencimento do crente a Deus. Ele pertence a Deus, ele foi selado. Ao usar termo penhor ou garantia, Paulo indica que o Espírito Santo é um pagamento inicial, assegurando a herança eterna prometida ao crente. Este penhor serve como um compromisso de Deus para com seus filhos, uma promessa de que a nossa salvação será completada na eternidade. É a nossa garantia, é o nosso penhor. E quais são os efeitos do batismo com o Espírito Santo? Efésios, versículo 14, do capítulo 1, aponta para alguns efeitos principais desse batismo. Primeiro, segurança e identidade. Ser selado com o Espírito Santo confirma que pertencemos a Deus. O selo era usado na antiguidade para marcar a propriedade. E o Espírito Santo nos identifica, nos selando, como parte da família de Deus. Aqueles que fazem parte da família de Deus são selados com o Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo. Também temos a promessa de herança. O Espírito Santo é o início da nossa herança celestial. A herança celestial não é só no período escatológico, no período em que teremos a glorificação. Não, ela começa aqui, com a presença do Espírito Santo habitando em cada um de nós. Esse batismo com o Espírito Santo é essa promessa da herança celestial, já um pedacinho dela já fazendo parte de nós. Essa herança é mais do que bênçãos temporárias, é a promessa da vida eterna e de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E esse batismo com o Espírito Santo, essa segurança, essas promessas, é motivo de louvor e de glórias a Deus. O batismo com o Espírito Santo glorifica a Deus, pois mostra o seu poder de transformar vidas e nos garante para o dia da redenção final. Nossa salvação e nossa vida no Espírito são para louvor da sua glória. Para isso, é para louvor da glória de Deus. Existe uma distinção entre batismo com o Espírito Santo e o enchimento com o Espírito. Distinção entre batismo e o enchimento com o Espírito. Eu estou trazendo tudo isso para que você possa entender o que aconteceu com Isabel aqui no versículo 41, porque ela foi cheia do Espírito Santo. Para nós entendermos o que significa isso. Por isso eu estou trazendo, que era como o Espírito Santo atuava no Antigo e agora no Novo Testamento. É importante diferenciar
o batismo do Espírito Santo, do enchimento do Espírito. Paulo, ele menciona em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, ou que há cautela, mas enchei-vos do Espírito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você é batizado com o Espírito de novo? Não. Enquanto o batismo ocorre apenas uma vez, o batismo com o Espírito Santo, no momento da salvação, no momento em que cremos, fomos selados, recebemos então o batismo com o Espírito Santo. O enchimento do Espírito é contínuo e se refere ao controle e direção do Espírito na vida do crente nesse processo de santificação. O enchimento do Espírito é renovado ao vivermos em obediência à vontade de Deus, ao vivermos em submissão à vontade de Deus, ao vivermos em comunhão com Deus. Quando nós fazemos isso, obediência, submissão, comunhão com Deus, há então o enchimento do Espírito. Isso nos fortalece para os reveses da vida, para as tentações que vêm sobre cada um de nós todos os dias. Se você está cheio do Espírito, em obediência à palavra de Deus, não adulterarás, não dirás falso testemunho ao seu próximo. Você obedece isso, é submisso a essa vontade e tem, por causa dessa obediência e submissão, tem comunhão com Deus, porque o pecado, ele não faz com que percamos a salvação. O pecado nos afasta de Deus, nós perdemos a comunhão com Deus, mas a obediência e a submissão faz com que o crente tenha mais proximidade, mais intimidade, mais comunhão. Isso automaticamente faz com que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo não é aquele que corre, que roda, que pula, que é um crente do oba-oba. Não. O crente cheio do Espírito Santo é o crente obediente à palavra de Deus. É um crente submisso à vontade de Deus. É um crente que aprecia a comunhão com Deus. Esse é o cheio. Quando a tentação bate na sua porta, adivinha, ele tem força para dizer não. Ele tem forças para fugir da aparência do mal. É porque ele está cheio do Espírito de Deus. E esse ponto é muito importante que nós, como crentes, entendamos isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia de forma temporária e específica sobre algumas pessoas. No Novo Testamento, ele habita permanentemente em todos os crentes, conduzindo-os a viver uma vida de santidade, capacitando para a missão da pregação do Evangelho e confirmando a segurança de salvação. Essa mudança reflete o cumprimento das promessas redentoras de Deus e a plena restauração do relacionamento entre Deus e o seu povo. Essa mudança da atuação do Espírito Santo de forma temporária para forma permanente. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo e próximo com cada um de nós. Quando nós olhamos para essa expressão que Lucas, para a gente encerrar, para a expressão que Lucas usa, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, aqui nós precisamos entender que nós estamos lendo o Evangelho escrito por Lucas, e nesse início do Evangelho, até o finalzinho,
quase no finalzinho do livro, nós ainda estamos no Antigo Testamento. O Novo Testamento só entra em vigor depois da morte e ressurreição de Cristo. Então aqui, quando Lucas fala e Isabel foi cheia do Espírito Santo, ela não recebeu aqui o batismo com o Espírito Santo. Não é isso. Ela foi cheia como os personagens do Antigo Testamento eram cheios do Espírito. Naquele momento o Espírito de Deus a tomou. E aí ela então começa a falar. Nós vamos ver isso mais para frente, não temos tempo para ver isso aqui. Mas essa linha de direção foi para que você entendesse isso. Entender essa pequena expressão. Ela não recebeu ali o batismo com o Espírito Santo. E talvez algumas pessoas que têm uma visão carismática ou pentecostal possam pensar que ela até falou em línguas, alguma coisa assim, fazer uma interpretação totalmente contrária ao que as Escrituras dizem. Aqui ela então foi cheia, tomada pelo Espírito Santo, de alegria, quando o menino então saltou do seu ventre. O salto de João no ventre de Isabel é uma confirmação clara da natureza especial e divina da chegada de Cristo. Esse movimento no ventre de Isabel não foi apenas uma ocorrência física, mas um sinal espiritual de alegria, de reverência, impulsionado pelo Espírito Santo. João, mesmo antes de nascer, já começava o seu ministério de exaltar a Cristo, evidenciando a supremacia e a santidade daquele que estava por vir. A ocorrência de Isabel, cheia do Espírito Santo, é sua proclamação de bênção sobre Maria, o que nós vamos ver nos versículos mais para frente, na semana que vem. A proclamação da bênção sobre Maria, quando ela está cheia do Espírito, ela começa então a proclamar uma bênção sobre Maria. Reforça essa verdade. O Messias estava entre eles. Este episódio nos lembra que a presença de Jesus gera entusiasmo, gera exaltação, gera louvor, gera alegria e nos desafia a considerar e celebrar a obra de Deus em nossas vidas com a mesma reverência e alegria que João e Isabel tiveram. Que nós possamos, como crentes em Cristo Jesus, ao estarmos num momento como esse, estarmos alegres pela presença de Cristo no nosso meio, através do Espírito Santo que habita em nós. Nós, como crentes, diante de uma ministração como essa, devemos refletir: o que nos alegra? Será que a nossa alegria é no trabalho? É na remuneração que nós recebemos? Será que a nossa alegria ela provém de estarmos bem fisicamente, saudáveis? Será que a nossa alegria ela vem das nossas posses, de estarmos bem vestidos? Não. A alegria do cristão é de estar na presença de Cristo, de podermos ter comunhão com Cristo, de fazermos parte da família de Deus. Então devemos saltar de alegria como João Batista, devemos ser cheios do Espírito como Isabel foi, porque nós fomos privilegiados com a salvação que é em Cristo Jesus. Nós estávamos distantes por causa do pecado, mas através do sacrifício de Cristo nós fomos religados novamente a Deus e agora podemos desfrutar da sua presença. Por isso, num culto como esse, devemos nos alegrar, devemos estar regozijando, alegres, gratos pela salvação que nós não merecemos, e Ele mesmo assim nos concedeu. Que você possa sair daqui nessa noite meditando sobre essas verdades, meditando se você talvez
a sua vida cristã? Será que essas coisas que estão te entristecendo são maiores do que Cristo? As circunstâncias da vida são maiores do que Cristo? A ponto de tirarem a sua alegria, tirarem o seu prazer de servir a Deus, tirarem a vontade de obedecer, de ser submisso e de ter comunhão com Deus? Devemos refletir sobre essas coisas, porque nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Deus enviou o seu Filho para nos resgatar das trevas para o reino do céu. Deus abençoe-nos. Vamos orar a Deus, agradecer pelas bênçãos que nos concedido. Pai bendito, te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de podermos nos aproximar do Senhor através do sacrifício do seu Filho Jesus, através do sangue do Cordeiro. Nós que estávamos distantes por causa do pecado, estávamos num caminho de trevas, num caminho de solidão, de tristeza, de angústias terríveis. Nós fomos resgatados, fomos transformados pelo Teu Espírito Santo, fomos ressuscitados dos mortos espirituais e agora podemos desfrutar da Tua presença. Senhor, que nós possamos lembrar das Tuas benfeitorias para conosco, lembrar do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu carinho, da salvação que Cristo nos concedeu. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por esse momento de estarmos aqui meditando nessas verdades e relembrando que o Espírito Santo habita agora dentro de nós e que Ele nos capacita a vivermos vidas que glorificam o Teu nome. Que o Senhor nos ajude a cumprir os Teus mandamentos, os Teus estatutos, as Tuas leis. Que possamos viver de forma obediente e submissa à Tua vontade. Que tenhamos comunhão com o Senhor e que possamos nos alegrar todos os dias por estarmos na Tua presença. Que ao invés de olharmos para as situações da vida, para as enfermidades, para a escassez, para a falta de emprego, por coisas que nos entristecem dentro e fora da igreja, que possamos olhar para Cristo, que possamos nos alegrar em Cristo, nos alegrar na salvação, nos alegrar na presença do Teu Espírito Santo, nos alegrar, Senhor, porque recebemos um presente tão especial, que é participar da Tua família, que é a salvação que é em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por essas bênçãos que o Senhor nos concedeu, pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Nós te agradecemos, te oramos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, se coloque de pé, vamos adorar.